Hoje na nossa campanha do Voto 112 nós vamos falar sobre o Salmo 35. E esse é mais um daqueles salmos em que Davi, diante das suas lutas, diante da oposição das pessoas, ele clama a Deus, não somente por livramento, mas ele pede que Deus faça justiça mesmo, que Deus o defenda. E a gente explicou no outro salmo que o motivo principal disso é que Davi, como rei, ele tinha muitos inimigos. Inimigos exteriores que queriam conquistar a sua terra, como também os inimigos interiores que queriam tomar o lugar do rei, e o único jeito de tomar o lugar do rei naquela época não era esperando 4 anos para uma nova eleição, mas era matar o rei, simplesmente, né? Então, diante desses muitos inimigos, ele diz no versículo 1 ao 4, contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam, contra mim pelejam, embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Então veja bem, ele não está falando de um inimigo qualquer, de uma pessoa que não vai com a cara dele, vamos dizer assim. Ele está falando de gente que queria tirar-lhe a vida. Por isso ele precisa orar e pedir que Deus o defenda dos seus inimigos. Mas é muito importante você, ao ler um salmo desses, se lembrar que Jesus nos ensinou a até mesmo amar os inimigos, a não responder o mal com o bem. Quando você lê Davi fazendo esse clamor, pedindo que Deus venha fazer justiça na sua vida, veja que ele é um homem que está andando retamente diante de Deus. E que esses inimigos são pessoas que estão se levantando para fazer o mal. Versículo 11 e o 12 ele diz assim, levantam-se iníquas testemunhas, pessoas que estão difamando a ele, né? E me arguem de coisas que eu não sei, pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Então ele está sendo justo, está andando num caminho reto, está sendo perseguido por pessoas que estão num caminho errado. Por isso ele pode ter essa ousadia para pedir, Senhor, vem me ajudar, vem me dar socorro. Mas mesmo naquele tempo, muito antes da revelação de Jesus, muito antes da revelação do amor de Deus, muito antes de Jesus ensinar que nós devemos orar pelos que nos perseguem, Davi já tinha essa consciência. Ele diz no versículo 13 e 14, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco, ou seja, ele se entristecia. Pano de saco era uma maneira de demonstrar tristeza. Quando eles iam clamar a Deus, eles eram muito teatrais até, vamos dizer assim, né? Então eles se cobriam de cinzas, de saco e clamavam a Deus, pediam a ajuda de Deus. E ele diz que ele fazia isso pelos seus inimigos. Depois, ainda no versículo 13, ele diz, eu afligia a minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Ele orava pelos amigos, pelos inimigos até mesmo. Ele jejuava por eles. Versículo 14, portava-me como se eles fossem meus amigos e os meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Então, ainda naquela época, muito antes da revelação da graça, Davi já tinha um coração temente a Deus. E mesmo precisando de ajuda, precisando de socorro, ele não deixava que o ódio entrasse no seu coração. Muitas vezes ele pediu sim que Deus castigasse esses inimigos, porque ele precisava que Deus reprimisse a violência que vinha contra ele. Mas ele nunca se deixou dominar por esse sentimento de ódio. E muito mais nós que agora vivemos na nova aliança, conhecemos a graça de Jesus, nós podemos orar sim, pedir o socorro, pedir a bênção de Deus, pedir que Deus venha fazer justiça nas nossas vidas, mas nunca deixando que o amor de Jesus saia do nosso coração. Que Deus te abençoe hoje com paz na tua vida, no nome de Jesus.